Olá, alunos do sexto ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. Essa é a segunda aula e nosso assunto de hoje é expressões numéricas, que está na página 187, e relação de igualdade em sentenças matemáticas, na página 193, certo? Além dos vídeos, vocês também vão receber uma ficha que tem todas as explicações e o conteúdo que foi colocado nesses slides. Então, vocês vão receber essa ficha, vai ter exemplos que vocês podem utilizar para responder as atividades de casa, tá? Então, vamos lá. Pronto. O assunto é expressões numéricas. As expressões numéricas são conjuntos de números e operações matemáticas, onde a ordem dessas operações é bem definida. Precisa ser bem definida. Como assim? Vê só, para a gente responder uma expressão numérica, a gente precisa começar primeiro a ordenação. Primeiro com a multiplicação e a divisão. Então, a gente precisa sempre começar com a multiplicação e com a divisão. Essas são as prioridades. Aí o que acontece? Mas se vier tanto a multiplicação como a divisão, como é que a gente faz para responder a questão? A gente vai utilizar o seguinte, a gente vai responder a primeiro que aparecer. Por exemplo, tem uma expressão numérica e aparece primeiro a multiplicação, depois aparece uma divisão. Então, a gente vai responder primeiro a multiplicação, depois a gente responde a parte da divisão, certo? Aí não tem, depois que vocês responderam a parte da multiplicação e divisão, vai ter, digamos que tenha adição e subtração. Então, vocês vão responder também em continuidade o assunto de adição e subtração. Aí também tem aquela prioridade de quem vier primeiro. Se a adição vier primeiro que a subtração, você responde primeiro a adição, depois a subtração. Se vier primeiro a subtração, você faz o inverso, certo? Aí eu dei um exemplo aqui. Eu tenho 4 mais 2 vezes 49 menos 49. Aí, em primeiro lugar, a multiplicação ou a divisão. Como apareceu uma multiplicação aqui, eu respondi primeiro a multiplicação. Então, tenho 4 mais 2 vezes 49, 98, menos 49. Em segundo, a gente vai responder a adição. Por quê? Porque ela vem primeiro do que a subtração. Então, eu coloquei aqui, ó, 4 mais 98 dá 102. E depois eu repito o que tem depois. 102 menos 49 dá 53. E aí, veio por ordem, certo? Próximo. Pronto. Aí, depois, se sua expressão numérica tiver também parênteses, chaves e colchetes, como é que eu faço para responder? Então, aí também tem a sua ordem para vocês responderem essas operações. Então, primeiro, a gente responde o que vem dentro do parênteses. Em seguida, a gente responde o que vem entre os colchetes. Depois, nas chaves. E, por último, o que não tiver sem nenhuma operação especial, certo? Então, aqui, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, umas chaves, o colchetes e o parênteses. O que é que eu respondo primeiro? O parênteses. Então, eu vou responder tudo que tem dentro do parênteses primeiro. Mas lembra que a gente tem aquelas ordens de multiplicação e divisão primeiro. Então, a gente tem que ver aqui dentro do parênteses, tem duas operações. Tem a soma e tem a multiplicação. Mas como eu vi, a multiplicação é prioridade. Então, eu respondo que tem primeiro a multiplicação e o resultado eu somo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 2, 17. Então, ó, percebe que depois que eu respondi o que tem dentro do parênteses, ele pode sumir. Então, ficou aqui, ó, 17 vezes 2. Professora, e o resto acontece o quê? A gente repete. A gente só responde o que tem dentro do parênteses e o resto a gente vai repetindo. Depois a gente vai responder o que tem fora, certo? Então, a gente respondeu aqui. Parênteses deu 17. Agora, ó, saiu parênteses, ficou quem? O colchetes. Então, aqui, ó, 17 vezes 2 menos 7. Como eu falei, a multiplicação vem antes da adição e da subtração. Então, eu vou responder aqui primeiro. Então, 17 vezes 2 menos 7. Quanto é 17 vezes 2? 34. Então, 34 menos 7.
Aí aqui eu vou repetir tudo que está fora do colchetes. Vezes 10, mais 1, mais 16. Só que aqui, agora ficou só essa parte aqui do colchete. Aí eu vou responder. 34 menos 7, 27. Respondeu o que está dentro do colchetes? Não precisa colocar ele de novo. Ele some. Então aqui ficou 27 vezes 10, mais 1. Agora está tudo dentro das chaves. Mais 16. Agora eu tenho aqui, ó, uma multiplicação e soma. De novo, multiplicação é prioridade. Então, a gente responde o que está dentro primeiro, a multiplicação. Então, aqui, 27 vezes 10, mais 1. 27 vezes 10, 270. Mais 1, mais 16, que é o que está fora das chaves. Agora, eu respondo o que tem dentro das chaves. 270 mais 1 dá 271. Mais 16, 287, certo? Então, aí tem as regras de como responder quando aparece parênteses, colchetes e chaves. Vamos ver o próximo. As relações de igualdades em sentenças matemáticas. Esse assunto está na página 193. Podemos dizer que uma igualdade é quando duas operações ou quantidades são iguais entre si, ou seja, quando uma e outra têm o mesmo número de unidades. Eu dei um exemplo. Aqui eu tenho 4 vezes 5 mais 3. São números diferentes com operações, certo? Mas que no final eles dão o mesmo valor. Então vamos ver se dá o mesmo. 4 vezes 5, 20, mais 3. É igual a 3 vezes 7, 21, mais 2. Percebe que 20 mais 3 é 23. E 21 mais 2 também é 23. Logo, eles fazem parte de uma relação de igualdade de sentenças matemáticas. Aqui tem outros exemplos, que são números diferentes e que dão o mesmo resultado no final. Aqui eu tenho uma operação diferente. Ó. 9 menos 6 deu 3. Mais 1 mais 2 deu 3 também. Então, são operações diferentes, mas que no final dão o mesmo valor. Então, eles têm uma relação de igualdade em sentenças matemáticas, certo? Tem outros exemplos. Nesses outros exemplos aqui, a gente também pode ver a relação de igualdade com operações diferentes. Aqui eu trouxe um exemplo que aí fala temos exemplos no cotidiano, né? Não só cálculos, mas também um exemplo com problemas. Então, como seria esse exemplo com problema? Pedro tinha 30 bolinhas de gude e estava jogando com os colegas na rua. No primeiro dia, ele perdeu 13 bolinhas. No segundo dia, ele perdeu 4 bolinhas. E no terceiro dia, ele perdeu apenas uma. Já João também tinha 30 bolas. No primeiro dia, ele perdeu 10 bolinhas. No segundo dia, ele perdeu 6 e depois ele perdeu mais 2. Determine se existe uma relação de igualdade ou diferença e demonstre com uma operação matemática. Então, foi mostrado aqui, ó. Quantas bolinhas Pedro perdeu? Então, a gente vai fazendo primeiro de Pedro. Pedro tinha 30, ele perdeu 13, depois ele perdeu 4 e depois ele perdeu 1. Ficou no final com quantas? 12 bolinhas. Ó, os números são diferentes, vamos ver aqui, né? Já com Pedro, aconteceu diferente. Ele tinha 30 bolas, no primeiro dia ele perdeu 10, no segundo dia ele perdeu 6 e no terceiro dia ele perdeu 2, mas também ficou com 12. Significa que eles perderam dias diferentes, quantidades de bolas, mas no final das contas eles ficaram com a mesma quantidade. Existe uma relação de igualdade, certo? Existem outros exemplos no livro, eu peço que vocês respondam os exercícios do livro. Também tem os exercícios nas fichas que eu passei e aí a gente se vê na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!